Olá pessoal, esse aqui vai ser um videozinho extra complementar ao vídeo tutorial da aula passada. E o que faltou a gente fazer aqui, que para mostrar uma das grandes funcionalidades então dos macros, né, é a gente rodar então esse pipeline, esse script aqui, em uma série de imagens e para a gente poder comparar os resultados, né. Então o que eu vou fazer aqui, eu vou salvar esse macro aqui com o mesmo título do anterior, mas eu vou chamar ele de versão 2, né, só para falar aqui uma versão atualizada daquela lá, estou salvando. E agora eu vou fechar isso daqui sem salvar as variáveis. Tá. Então como que a gente então consegue processar todas essas imagens aqui né? Utilizando esse macro que a gente acabou de fazer para a gente então depois poder ter uma eficiência nesse processo. Eu vou abrir uma das imagens aqui e vou fazer só uma calibração global rapidamente, que é o que a gente precisa. Então, set scale, vou dizer 10, vou dizer que aqui são 10 micrômetros. Global. Eu vou fechar sem salvar e vou abrir aqui para ele não desabilitar e desabilitar essas mensagens. Pronto, a calibração está aqui, está feita, então tá. E agora o que eu vou fazer então, eu vou rodar em batch mode, que é isso que nós vamos fazer. Eu vou criar um folder aqui que eu vou chamar de output, que é onde os nossos resultados vão ser colocados. E aí agora vamos aprender a fazer isso, então. Essa operação, a gente vai aprender como fazer isso em linha de comando, escrevendo nos macros, mas o ImageJ é uma ferramenta, de novo, para facilitar isso. Facilita principalmente para aqueles de nós que não temos um grande profundo conhecimento em programação. Então, existe uma forma relativamente fácil de fazer isso. Né? Se você for, então, em Process, Batch, Macro, então, processar as imagens embateladas utilizando o macro, Process, Batch, Macro. Aqui você consegue, então, utilizar essa ferramenta para processar muitas imagens usando sempre o mesmo script. De default, um script que eu estava utilizando já apareceu aberto aqui, e aí a gente vai... eu deletei, apaguei isso. O que a gente tem que fazer aqui é indicar, as duas primeiras coisas que a gente tem que indicar para o programa aqui é aonde estão os arquivos que eu desejo processar, e aqui ele já abriu a pasta, a última pasta que eu tinha aberto, que é onde, então, a gente pode vir para cima aqui, no meu desktop, né, tem a pasta Image Macro Introduction Master, que eu baixei do GitHub da Anne Kent. E aí agora, então, eu entrei na pasta, vou entrar no Cell Atlas Subset, que é essa pasta aqui, e vou selecionar. Então, aqui é o meu input, os meus arquivos que vão ser processados estão nessa pasta. Agora eu preciso indicar para o programa aonde que eu quero que ele coloque o output da minha análise, aonde que o resultado final vai ser salvo automaticamente. E aqui é o output, é uma pasta que não tem nada agora, mas quando o macro for rodado, ele vai adicionar lá. Eu quero que o formato do meu output venha no formato no TIFF, mas ele pode vir em vários outros formatos, tipos de imagem que a gente já conversou um pouco sobre isso aqui no canal. Existem alguns macros que já estão pré-prontos aí por default, e você pode utilizar alguns deles, né? Mas no meu caso, eu vou então abrir um macro, que é o macro que a gente escreveu, que é esse daqui, Make Compose Image versão 2. Tá? Uma vez que eu abro, então ele carrega todo aquele texto de linguagem de programação aqui dentro dessa caixa de texto, que vai funcionar igualzinho aquele editor, né? Onde tiver duas barras, ele não vai ler. E a gente pode testar para ver se o macro está funcionando. Então, vou clicar no botão teste
ele vai executar a tarefa com uma das imagens, que a princípio não apareceu nenhum erro, parece que o teste está tudo bem. E aí então agora aqui o que a gente vai fazer vai processar e seguir adiante. Quando eu clico em processar, ele começa a fazer as coisas, começa a observar uma atividade aqui, né? E um dado momento depois, aqui ele me deu 2 erros, porque dentro dos arquivos naquela pasta tinham 2 arquivos que não davam para processar, que são exatamente os nossos arquivos de macro aqui. A gente não vai utilizar eles, mas vamos ver se ele conseguiu processar. Bem, aqui estão todas as imagens que ele gerou, né? Em alguns segundinhos, como você viu, ele gerou aqui todas as nossas imagens aqui da maneira como a gente queria, né? Então, as imagens dos 3 canais em escala de cinza e o nosso stock. Note que ele guardou todos os títulos e está tudo bem, tudo certinho aqui. A gente pode, por exemplo, abrir essa pasta Output arrastando para cá, e eu vou pedir para, né, ele vai fazer o sort numerically, então vai organizar por número. Ele poderia abrir em arquivos separados, mas eu não vou indicar isso, porque agora ele vai abrir como um stack, todas as minhas imagens aqui, né? Então, cada um dos stacks são as minhas diferentes imagens aqui, arranjadas aqui nessa composição que eu fiz. São 12 stacks. Uma das coisas que eu posso vir fazer aqui, então, eu vou agora em Image, Stack, Make Montage, e vou pedir para ele organizar, então, em uma coluna, 12 linhas. Vou pedir para ele reduzir a escala dessa imagem por 1/4, né? Então para 25%, vou colocar uma borda de 5. E a hora que eu apertar OK, então, aqui ele já me gera, então, um painel de todas as imagens que eu tinha, né? Armazenados, acabei de abrir. Então perceba que com um conjunto de 2 cliques assim, praticamente a gente já conseguiu construir essa grande imagem aqui, né? Da qual já me permite dar um olhar geral assim e perceber um pouco o que está acontecendo de diferente nas minhas diferentes imagens, né? Por exemplo, para essa marcação aqui, que é equivalente à marcação da proteína verde, né? A gente percebe que em algumas células essa proteína está mais ao redor do núcleo, né? Enquanto que aqui é um outro exemplo, né? A proteína está ao redor do núcleo aqui, enquanto que em alguns casos essa proteína está bem difusa assim dentro do núcleo, assim. Então isso são coisas que a gente pode observar de maneira descritiva. E agora que a gente tem um panorama geral assim de todas as imagens, a gente pode começar então a pensar numa análise principal. Para isso que serviu o nosso macro, assim, né? Para ter um panorama geral do nosso dataset. Bom, por hoje é isso. Até a próxima.